Olá, começa agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou bater um papo com a Margarita Dias. Ela que é enfermeira obstétrica, doutora em educação pela Unicamp e presidente da Reprolatina, que é uma ONG, uma instituição não governamental que trabalha com soluções inovadoras em saúde sexual e reprodutiva. Boa noite, bem-vinda ao Ideias da Aldeia, falando para 22 cidades acrianas, Margarita. Boa noite, muito obrigada pelo convite e a possibilidade de estar contando um pouco do nosso trabalho. Margarita, como é que surgiu a ONG Reprolatina? Você veio ao Acre para analisar, para avaliar um projeto que tem o mesmo nome da ONG, Reprolatina, que está sendo desenvolvido no Acre e também tem a participação da ONG Reprolatina. Como é que surgiu e por que surgiu essa instituição? É bem interessante o nosso histórico da ONG. A ONG tem 6 anos. É uma ONG localizada em Campinas, estado de São Paulo. E nós somos uma equipe que trabalhávamos num centro de pesquisa vinculado à Unicamp e fizemos um projeto para implementar uma metodologia desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde para melhorar a qualidade de atenção na saúde sexual e reprodutiva. Saúde sexual e reprodutiva é o que as pessoas chamam Programa de Saúde da Mulher, que tem a ver com planejamento familiar, prevenção de câncer, prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Inclusive, parece que não é mais nem adequado de chamar de saúde da mulher, até porque isso não é responsabilidade só da mulher. Né? Exatamente. E porque a saúde sexual e reprodutiva tem a ver com o homem e com a população adulta, homens e mulheres adultos e também adolescentes. Então, por isso que não está se chamando mais saúde da mulher. Então, a gente fez esse programa, esse projeto, em todo o Brasil. Foram 4 estados no Brasil para ver qual era a situação desta saúde sexual e reprodutiva e o que poderia ser feito para melhorar. E o Acre foi um dos estados escolhidos? Não foi. O Acre, nessa primeira parte, nós fizemos Ceará, São Paulo, Brasília, que não é um estado, mas é um distrito federal, e o estado de Goiás. Então, nós fizemos esta pesquisa piloto e, a partir daí, se viu a necessidade de fazer um projeto implementando essa metodologia para melhorar a saúde sexual e reprodutiva. O projeto foi feito numa cidade pequena, 2 anos, foi avaliado e deu certo. A Organização Mundial da Saúde falou: tá tudo certo, essa metodologia está provada que dá certo. Mas a gente que conhece nosso Brasil inteiro, nós falamos, esse é um município que deu certo. O Brasil tem mais de 5.000 municípios. Como nós podemos levar essa experiência que deu certo à maior quantidade de municípios possíveis? E aí que surgiu, e nós não podíamos mais, como parte do nosso centro, porque não tínhamos mais recursos. Então, nós abrimos uma ONG para dar continuidade a esse trabalho e poder caminhar pelo Brasil inteiro e poder avançar. Nossa ambição foi grande e aí começamos com a Reprolatina em 99. Então quer dizer que a relação que tem o projeto que está sendo desenvolvido no Acre hoje, ele continua sendo desenvolvido em outros estados da federação? Isso. Então, o projeto Reprolatina começou e a proposta era como nós podemos fazer essa expansão. Então, a Reprolatina entrou em parceria com a Universidade de Michigan e outra instituição de pesquisa que chama Population Council, e nós 3 desenvolvemos uma metodologia. Como nós podemos fazer? Então, se nós queremos dar essa assessoria técnica a todos os municípios do Brasil, não terminamos nunca. Então, nós temos que construir as competências técnicas em cada estado para que eles possam fazer o papel da Reprolatina para todos os municípios do seu estado. E aí foi escolhido Rio Branco. Rio Branco foi escolhido para que aqui nós formemos uma equipe que possa ter a responsabilidade de implementar o projeto em Rio Branco e depois fazer a expansão para o resto do estado. E assim temos 9 municípios. Alguns no estado de São Paulo, 2 municípios. No estado de Paraná, Campo Largo, que é no estado de Paraná. Em Minas Gerais temos outros 2 municípios. No estado de Goiás. Aqui para o norte, Rio Branco e Macapá. Margarita, e a dificuldade, o Brasil é um continente, né? Várias regiões diferentes, e essas regiões guardam algumas peculiaridades. É diferente, muito diferente de se trabalhar no município de São Paulo e num município como Rio Branco, no extremo norte do país? Olha, embora as diferenças culturais,
existam entre o município de São Paulo do Sul com o município do Norte, mas quando a gente focaliza esta área, que é a saúde sexual e reprodutiva, que é a sexualidade das pessoas, que é a vida das pessoas e que é os serviços públicos de saúde, os problemas são praticamente iguais. Quando nós trabalhamos, começamos sempre fazendo um diagnóstico da situação, com participação das pessoas locais. E se a gente não olhasse os nomes dos municípios, os resultados são praticamente os mesmos. Dificuldade que as pessoas têm de conseguir uma consulta no serviço público, dificuldade que as pessoas têm, desinformação, digamos, que tem em relação aos métodos para evitar filhos, dificuldade de adolescente para conversar com seus pais, com os professores. Então, esses problemas são comuns em qualquer município e não somente do Brasil, porque o nosso projeto também trabalha na Bolívia, no Chile e em Paraguai. E os problemas são semelhantes nos outros países são também. Semelhantes. Margarita, e com relação às atividades desenvolvidas pela Reprolatina com relação a esse tema, que são os direitos de reprodução sexual, reprodutivos e os direitos sexuais. Que é um trabalho que envolve, na verdade, a garantia de direitos. Exatamente. Né? Esse trabalho, no que é que ele consiste na prática? Na prática, e você falou certo, o trabalho parte da perspectiva dos direitos. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que conhecer, e as pessoas, quando eu digo, tanto as usuárias do sistema de saúde, como as pessoas que entregam o serviço de saúde, os médicos, a enfermeira, a pessoa que trabalha na recepção, tem que conhecer ou reconhecer o direito das pessoas à saúde, o direito das pessoas a ter acesso a uma consulta, o direito a ter acesso a um método anticoncepcional. Então, parte disso. E para que essas pessoas possam reconhecer e mudar a relação que existe entre o serviço de saúde e as usuárias, tem que ser feito um trabalho educativo. De conscientização e de comunicação também, né? Muito um trabalho de, eu diria mais de conscientização, um trabalho de reflexão, para reconhecer na história por que os serviços de saúde começaram a tratar a saúde como doença e não como saúde. Então, esse é o ponto. As pessoas pensam saúde e saúde igual a doença. Então, os serviços de saúde atendem as pessoas que estão doentes. Então, as pessoas não vão para cuidar da sua saúde. Elas vão para se tratar de algum problema. Vão para se tratar, exatamente, vão para resolver algum problema, receber uma medicação. Então, elas vão ao sistema de saúde quando já estão doentes. E não vão antes. Por exemplo, as adolescentes e os adolescentes chegam no serviço de saúde quando já estão grávidos. Eles não vão antes para receber orientação. Para se informar. Exatamente. Margarita, e com relação a essa questão da informação para os adolescentes, hoje a gente tem um dos maiores problemas, eu acho que no Brasil inteiro, e o Acre tem um índice muito alto de gravidez na adolescência. Né? Eu acho que isso é um problema que acaba sendo uma preocupação de política pública mesmo, né? Do Estado, está procurando fazer alguma coisa sobre isso, e as ONGs, o terceiro setor, acaba orientando o Estado na construção dessas políticas. Quais são os principais problemas, além desse da gravidez na adolescência, que vocês da Reprolatina têm identificado no país como um todo e especificamente no Acre? Bom, você mencionou um grave problema que hoje é um problema de saúde pública, não somente no Brasil, mas em toda a América Latina, é a gravidez na adolescência. As e os adolescentes estão iniciando sua vida sexual mais precocemente e as adolescentes estão engravidando mais precocemente. Se antes engravidavam de 15 a 19 anos, a gente encontrava meninas grávidas. Hoje, se encontra entre 10 e os 14 anos, que está aumentando a gravidez na adolescência. Aí você pergunta por quê? É falta de informação? Não é falta de informação habitualmente. Elas têm informação, sabem, e não usam o método. Aí você pergunta, mas por que não usam? E aí é onde que está o problema. Por uma parte, acesso é difícil. Por outra parte, a falta de reconhecimento dos adultos que os adolescentes estão iniciando a vida sexual, ainda se está tentando conseguir que não iniciem, mas usando métodos que não estão dando certo. Ou seja, existe ainda um tabu, uma rejeição dos pais em aceitar que os adolescentes estão começando a vida sexual mais cedo?
eles estão reconhecendo, mas tentam que não iniciem. Com todo direito. O ideal é que o adolescente, a adolescente, inicie sua vida sexual quando está preparado. Mas não é dizendo, olha, não tenha relação sexual, se cuide. Tem que prepará-lo. E aí é onde que as pessoas não sabem como preparar. E aí eu também te pergunto, Margarita, já te interrompendo, quando é qual é o momento para que se inicie a vida sexual de uma pessoa? Quando é que se sabe que se está preparado? Eu diria assim, o momento cada pessoa tem seu momento. E o momento é quando essa pessoa toma a decisão pensada e toma essa decisão sabendo quais são as consequências que pode ter essa decisão. Não sei se me explico. Se uma adolescente de 14 anos decide iniciar sua vida sexual, ela tem que saber que essa relação sexual pode acarretar uma gravidez. Então, essa adolescente, ela tem que se perguntar, alguém tem que fazer esse diálogo, esse alguém é um adulto, é a mãe, é o pai, é a educadora, é o profissional de saúde. Então, o que aconteceria se você engravida com 14 anos? Quais são as mudanças que acarretaram a sua vida? Como vai ficar seu projeto de vida? E essa é a metodologia que nós trabalhamos. Quando a gente trabalha com adolescente, a grande metodologia, nós trabalhamos com projeto de vida. As adolescentes e os adolescentes têm que construir seu projeto de vida. Tem que pensar qual é a vida que eu quero. Quando eu tenha 18, quando eu tenha 20, quando eu tenha 25, eu tenho que pensar. E eles têm que construir, fazer coisas para conseguir alcançar o que eles querem. E eles têm que pensar que uma gravidez ou uma doença vai alterar seu projeto de vida, que de fato está alterando. Muitos adolescentes que engravidam têm que deixar de estudar. Muitas delas não têm o pai. Muitos meninos ou jovens que engravidam não assumem a responsabilidade. Então, nós temos hoje no Brasil que as adolescentes estão tendo até o terceiro filho quando ainda tem menos de 20 anos. E, às vezes, os 3 filhos são de diferentes pais. Então, essa é a realidade. E esse é o nosso papel. Então, nós temos desenvolvido toda uma metodologia de trabalho, ou seja, desenvolvemos metodologias educativas para ensinar pais, educadores, profissionais de saúde e os próprios adolescentes para fazer esse trabalho de construir a autonomia. Autonomia significa aprender a tomar decisões, aprender a tomar qual decisão vai ser boa para mim e qual decisão não vai ser boa para mim. Margarita, já que você está tocando nesse assunto dos adolescentes terem autonomia para decidir e para construir as coisas, tem um site que foi criado dentro desse programa da Reprolatina, que é construído por adolescentes. Isso. Isso é uma das provas de participação, protagonismo e de autonomia, porque esses adolescentes entraram no nosso grupo quando tinham 13 anos. O criador do site tinha 13 anos. E ele foi construindo e trabalhando, e hoje ele estuda psicologia, tem 5º ano, ele mudou seu projeto de vida a partir que entrou no grupo, e ele criou esse site. E esse site é um grupo de jovens que responde perguntas, e todo mundo pode acessar o site e Qual que é o endereço? perguntar, www.adolescencia.org.br. E é um site construído por adolescentes. Isso. Tem a supervisão nossa, dos profissionais que trabalhamos na Reprolatina, mas é todo construído por eles. E eles respondem as perguntas diariamente. Se alguém tem uma dúvida, estourou a camisinha, o que faço? Em 24 horas, eles têm a resposta. 24 horas é o tempo. Já esse site recebeu mais de 1 milhão de visitas e até das escolas estão pedindo material do site para colocar nos livros de estudo. E todo esse material educativo que está aí colocado é desenvolvido pelos próprios jovens que participaram destes grupos de adolescentes que nós trabalhamos com eles, para eles serem agentes voluntários de saúde. Esse é o nome que nós damos para esses adolescentes que trabalham. Que fantástico. Fica então a dica para os adolescentes também acessarem o site www.adolescencia.org.br. Todos os adolescentes do Acre inteiro vão poder acessar, e não só adolescentes, pessoal das escolas também. Margarita, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí que a gente continua esse bate-papo no próximo bloco.
Estamos de volta conversando com Margarita Dias, presidente da ONG Reprolatina, doutora em educação, e a Reprolatina, que é uma instituição, uma organização não governamental que trabalha com experiências inovadoras na área de direitos reprodutivos e sexuais. Margarita, no bloco anterior nós falávamos da participação dos adolescentes nesse processo. E o terceiro setor, as ONGs, né, os organismos não governamentais, tem muito disso, de inserir as pessoas, a população, nesse tipo de discussão, que é uma discussão super importante, ainda mais quando se trata de saúde pública. Você veio ao Acre para fazer uma avaliação do projeto aqui em Rio Branco, que é uma das cidades onde ele está sendo desenvolvido. Quais são as tuas considerações sobre essa questão do acesso aos meios anticoncepcionais, da informação com relação aos adolescentes, hoje em Rio Branco? Bom, na verdade, ainda nós estamos terminando. Amanhã terminamos a avaliação, não elaboramos ainda o relatório, não analisamos todos os dados, mas vou te dar algumas informações que claramente já estão presentes. Esse projeto começou em 2002, aqui em Rio Branco, e tinha como finalidade melhorar o acesso e a qualidade da atenção. E foram capacitadas muitas pessoas, provedores do serviço de saúde. Hoje nós estamos fazendo a avaliação, visitamos as mesmas unidades que visitamos em 2002 para saber como estava a situação. E também conversamos com a população usuária, dentro do serviço e fora. Saímos para as ruas, conversar com a população para ver o que elas achavam. E o que encontramos? Bom, ainda há dificuldades, embora houve muitos avanços. Vamos falar dos avanços primeiro. Melhorou a informação, começaram a fazer as enfermeiras ações educativas, onde começaram realmente a informar a população dos seus direitos. Esta grande mudança do planejamento familiar, que hoje é liberdade de escolher o método. Antes, o médico indicava. Hoje, a pessoa tem que conhecer quais são as opções e escolher sua opção. Então, hoje, as pessoas... E nós conversamos com as pessoas, mulheres, e elas sabem... O planejamento familiar, ele vai além da quantidade de filhos. Tal. O que ele envolve? O que é o planejamento familiar? Planejamento familiar é você escolher quantos filhos você quer ter, quando tê-los, como tê-los. É um direito, está na Constituição. E tanto tem que atender as pessoas que querem evitar uma gravidez, como as pessoas que querem ter um filho. Então, essa é a questão. E o que nós encontramos na avaliação? Por exemplo, elas escolhem, elas participam de uma ação educativa e conhecem todas as opções que hoje no Brasil são várias as opções para evitar uma gravidez. Tem pílula, tem injeção mensal, tem injeção trimestral, tem dispositivo intrauterino, tem o LAM, que é o método de lactância, que às vezes as pessoas dizem, lactância, engravida. Mas quando a lactância tem algumas características, ela funciona e é eficaz como método anticoncepcional. Tem o método de Billing, que é observar o mucocervical, que a própria pessoa conhece seu corpo e pode também escolher. Então, tem muitas opções anticoncepcionais. As mulheres conhecem isso na ação educativa e quando ela diz, ok, eu quero usar a injeção. Aí, essa é a dificuldade que encontramos na avaliação. O serviço público ainda não tem oferece disponível todas as opções. Tem períodos que tem, e tem períodos que somente tem camisinha e pílula, que foi a mesma situação que nós encontramos em 93, quando nós fizemos a primeira avaliação. Esse foi o resultado. O grande problema do abastecimento, na informação, mas a disponibilidade. Ainda. E hoje, por exemplo, você me perguntou o que é o planejamento familiar. Tem casais que querem ter filhos. Hoje, isso está restrito para quem tem dinheiro e vai para uma clínica privada, porque os serviços públicos não têm como oferecer um tratamento para as pessoas que têm infertilidade, que têm dificuldade para engravidar. Então, isso também tem que ser corrigido, porque esse é um planejamento familiar de boa qualidade e que as pessoas possam ter opção de escolher. Então, na avaliação nossa, houve avanços, houve melhores. Mas ainda há necessidade de reorganizar as unidades de saúde para o sistema de consulta. Ainda tem mulheres e pessoas, de uma maneira geral, que têm que fazer a fila fora do posto para conseguir uma consulta.
Então, falta ainda enfatizar muito na prevenção, na promoção, para que a população cuide da sua saúde e não esteja chegando com muitas doenças que poderiam ser evitadas. Exato. Em relação aos métodos, só queria te enfatizar que esse é um recado também para os gestores, né, de todo o Brasil, porque esse problema não é somente do Acre, é de todo o Brasil. Se os gestores investem em comprar métodos anticoncepcionais, o custo é muito baixo comparado com todos os benefícios. Sem contar que um direito que está na Constituição Correto. E que é obrigação do município, do Estado, do próprio Ministério da Saúde de colocar. Mas o que se gasta em método é nada comparado com o gasto, se a gente fala só de gasto, que dá uma gravidez, uma doença. Na adolescência, os abortos clandestinos que acabam acontecendo também e vão parar na saúde pública. Isso já é estamos falando de mortes, porque aborto é a 5ª causa de morte nas mulheres. O aborto, hoje, no Brasil, é a 5ª causa de morte entre mulheres. Então, isso é gravíssimo. Agora, Margarita, você falou justamente da responsabilidade do município, do Estado, do Ministério da Saúde, do governo federal. Não fica também um jogo de responsabilidade? O Ministério da Saúde empurra para o município, Exatamente. Que por sua vez empurra para o Estado. Isso essa indefinição também não contribui para isso? Sem dúvida. No nosso diagnóstico, o município acha que é responsabilidade do Ministério. O Estado tem um papel, sempre tem tido um papel mais de repassar. O Ministério distribui para o Estado e o Estado repassa para o município. Então, praticamente fica, é responsabilidade do município ou é do Ministério? E, na minha percepção, é responsabilidade do município. Ainda que, como política pública, o Ministério da Saúde diga, nós vamos colaborar com os municípios e vamos distribuir os métodos anticoncepcionais, como é a política atual que o Ministério está tendo, que é uma iniciativa muito importante do Ministério da Saúde. Eles se estão comprometendo a assumir 100% dos métodos. Mas se em algum momento, por algum motivo, o Ministério não tem como assumir, o município tem que garantir o método anticoncepcional das pessoas. Essa é uma obrigação do município. Sistema descentralizado de saúde, o município tem que alocar recursos para isso. Isso é fundamental. Correto. Margarita, você também falou sobre os métodos contraceptivos. Tem alguns que são muito conhecidos, como a camisinha, a pílula anticoncepcional e mesmo a injeção também. Mas você falou de alguns outros, eu queria que você explicasse um pouco melhor, até para esclarecer, para a gente conhecer. Alguns eu acho que são pouco conhecidos, não é? Um que eu mencionei da lactância, talvez te chamou a atenção, LAM. Muitas mulheres, depois do parto, elas têm medo de ficar grávidas e elas começam, por exemplo, a tomar uma pílula, a pílula combinada que se chama, a pílula que tem 2 hormônios, e essa pílula afeta a lactância. E as mulheres deveriam amamentar o máximo, pelo menos 6 meses, mas deveriam amamentar o máximo que puder, porque o aleitamento materno é a única alimento que vai trazer múltiplos benefícios para a criança e para a mãe. Mas essa pílula pode diminuir a lactância. E as mulheres, se não têm o que fazer, com medo de engravidar, acabam tomando a pílula. E aí interfere no leite. Então, a lactância, quando a mulher está dando só peito, e na verdade a mulher que amamenta pode amamentar só peito, nem água o bebê precisa nos 6 meses, se dá livre demanda, quando o bebê quer. Só peito. Se a mulher não está menstruando, ainda não teve menstruação, e até o bebê completar 6 meses, esse método é eficaz. Esse é o método, quando tem essas 3 características, é o método anticoncepcional que tem menos de 2% de falha. Então, é muito eficaz, é tão eficaz quanto uma pílula. Então é melhor que não se tome a pílula ou anticoncepcional e que se observe o corpo e vá trabalhando nesses 6 meses. Que você dê bastante de mamar e por enquanto, se não menstruou, pode continuar e até os 6 meses você pode usar. Agora tem também uma pílula que pode tomar a mulher que está amamentando, que é uma pílula que tem só um hormônio que não afeta a lactância.
Então, essas são as opções que o serviço deveria oferecer para todas as pessoas. Né? Correto, que vai além da informação, vai também, tem que se disponibilizar. O que vocês perceberam, assim, também, Margarita, com relação às pílulas anticoncepcionais? Tem em todo lugar ou também falta? Também faltam e tem um problema para as usuárias. Aí eu te falo o que elas nos falaram. Elas têm medo, porque elas vão para o posto de saúde, um mês tem uma pílula, no mês seguinte tem outra pílula. E aí elas dizem, e agora? Como eu vou mudar de pílula? E ela vai me fazer mal. Então, aí também falta informação, porque muitas vezes as pílulas mudam de nome, mas é hormônio mesmo, a quantidade de hormônio mesmo. Então, os profissionais de saúde têm que informar as usuárias, que não fiquem com medo, que ainda que muda o nome da pílula, se tem o mesmo conteúdo, ela é efetiva igual e não vai fazer mal, não vai causar nenhum problema para a saúde delas. Correto. Mas também falta informação, porque esse medo, elas acabam ou não tomando ou gastando dinheiro para comprar dinheiro que as pessoas não têm. Na farmácia? Nós entrevistamos muitas mulheres e fomos na farmácia. E na farmácia o pessoal falava, as mulheres vêm aqui a comprar a pílula. Porque no posto de saúde... Mudou a pílula ou não tem? Mudou, ou às vezes porque tem dificuldade de obter uma consulta. Então elas acabam indo na farmácia. Então o serviço de saúde precisa divulgar os seus serviços para a comunidade para que elas possam... Margarita, já que a gente está falando de direitos, quando a gente fala de direitos, e falando sobre direitos reprodutivos, não tem como nós não falarmos em doenças sexualmente transmissíveis. De todos os métodos contraceptivos, aquele que tanto impede a gravidez quanto as doenças sexualmente transmissíveis é a camisinha. Com relação à camisinha e o uso, a aceitação do uso da camisinha, o que vocês perceberam nessa pesquisa que vocês estão fazendo? Aqui, isso é uma coisa boa, isso é um resultado excelente. Camisinha tem em todos os postos de saúde, então todo mundo do Rio Branco pode buscar nos postos, porque todos os postos têm camisinha, todos os postos oferecem informação, muito bom esse aspecto do programa. Agora, ainda conversando com usuárias, mulheres, muitas delas dizem que os homens ainda têm resistência a usar o preservativo. Eles ficam dizem que não gostam de usar a camisinha. Cada vez está mudando isso. Cada vez mais os homens estão aceitando se conscientizando de que é importante. Que é importante. Se conscientizando da sua responsabilidade. Mas ainda tem que fazer um trabalho com os homens. Por isso que o serviço tem que estar aberto também para atender os homens, não somente as mulheres. Não pode ser chamado de saúde da mulher mesmo, né? E com relação ao preservativo feminino, vocês a pesquisa envolveu perguntas sobre esse tema? Nós perguntamos, mas não tem. A camisinha da mulher não tem. Então, não está disponível, muitas pessoas não o conhecem, ouviram falar na ação educativa, mas não tiveram acesso ao uso da camisinha feminina. Margarita, e para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Reprolatina, tem o site também, tanto do projeto quanto da ONG, né? Isso. E aí, qual que é o endereço para as pessoas? Nós temos o site da ONG, que dá informações sobre a ONG, que é www.reprolatina.org, e o site do projeto Reprolatina, que é www.reprolatina.net. Esse site do projeto Reprolatina vai ter informações de todos os municípios e de quais as ações. Esse .net, o www.reprolatina.net é o do projeto Reprolatina, onde Rio Branco é um dos municípios que participa do projeto. Correto. Tem Goiás, tem Ituiutaba, tem todos os municípios. E as pessoas podem ter acesso de outros municípios, por exemplo, podem ter acesso ao que os outros municípios fizeram de ações inovadoras. Por exemplo, uma ação inovadora. Muitas mais vão com crianças para os postos de saúde. Não tem como deixar, onde segurar. Às vezes, um bercinho que já ninguém usa, colocar na sala de espera, alivia. Isso é uma solução. É uma experiência. Uma experiência, um cantinho da criança. Então, ter um cantinho onde as crianças possam brincar por enquanto as mães esperam para a consulta. Fazer teatro de fantoche, por exemplo, na sala de espera, para dar ação educativa de uma maneira mais lúdica. Então, tem muitas experiências que podem ser encontradas no site e os municípios podem estar incorporando para melhorar o seu
humanização do atendimento, porque esse é o objetivo nosso, é humanizar o atendimento. Bacana. E a gente acho que não colocou no vídeo, o www.reprolatina.org.br, que é o da ONG. Da ONG. Nesse site também tem informações sobre os projetos, você tem como navegar Isso, e esse leva a outros. Uhum. Temos mais um site para os profissionais de saúde, principalmente que atendem anticoncepção, você que me perguntava, e todas essas opções e atualização, esse site mais para os profissionais de saúde. Profissionais de saúde que às vezes ficam distantes de ir para São Paulo, participar de um congresso para atualização. Site www.anticoncepcão.org. Que é a anticoncepção sem a cedilha e sem o tio, exato. né? Que a gente está vendo no vídeo agora, www.anticoncepcão.org.br. E ele tem atualizado, por exemplo, aí estão os últimos critérios de elegibilidade, que chama-se da Organização Mundial da Saúde. Nós acabamos de traduzir ao português, é a última versão, e nós, em exclusividade, há uma semana atrás, colocamos, e site. qualquer pessoa pode acessar e pode imprimir para ter, porque esses critérios de elegibilidade, para os profissionais de saúde, o que isso significa? Que eles vão olhar se a mulher que usar uma injeção, estão descritas todas as condições de saúde que dizem, não, ela não pode usar porque põe em risco a sua saúde, ou se pode usar sem nenhum problema. Então, esse é o documento que está à disposição para os profissionais, que às vezes saíram da faculdade há muito tempo e as coisas vão mudando muito rapidamente. Com certeza. Né? Por exemplo, a anticoncepção de emergência, até uns meses atrás, eles usavam até 2 dias, 72 horas depois da relação sexual. Que é a chamada pílula do dia seguinte. É. E por isso que a gente não chama a pílula do dia seguinte. Porque pílula do dia seguinte, a pessoa pensa que só no dia seguinte. E não é. Chama anticoncepção de emergência, porque ela pode ser usada até 5 dias depois da relação sexual desprotegida, que significa quando estourou a camisinha, ou houve uma violência sexual, um estupro, ou a pessoa, de repente, teve uma relação sexual e não estava usando método anticoncepcional. Ela pode usar essa pílula até 5 dias depois. Até 5 dias depois. Só que, se ela usa mais cedo, mais logo possível, é mais eficaz. Correto. Mas vai passando o tempo, vai perder eficácia. Margarita, parabéns pelo trabalho desenvolvido, força aí nessa caminhada e muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigada a você por essa oportunidade. Obrigado também a você das 22 cidades acreanas que acompanhou esse bate-papo sobre direitos reprodutivos e sexuais com Margarita Dias. Até a próxima, a gente se vê. Eu sempre erro na hora.